O que está acontecendo no mundo hoje em dia é uma grande mudança que está ocorrendo. Mas essa grande mudança, ela não começou agora. Aqui, falando do Brasil, ela começou na década de 70, início da década de 80, que foi entrando uma mentalidade, essa mentalidade progressista, né? Essa mentalidade do socialismo. E essa mentalidade foi entrando nas faculdades e aos poucos foi sendo enraizada nos alunos. E esses alunos hoje em dia estão aí sendo editor de revista, de jornais, estão trabalhando como editor de jornais de TV, na internet. Então, aqueles alunos na década de 70, final de 70, 80, 90, são esses que estão nas grandes redes de TV, né, no rádio, com aquela mentalidade do importante é ser feliz, faça o que você queira fazer, você tem que sentir prazer, é isso que vale. Ou seja, o ser humano está um ser indomável, né? Ele faz o que ele quer, é o instinto dele que manda. E nisso, o que acontece quando você faz o que você quer, sempre é o que você pensa, você vai agir sem regras, né? Você não tem mais alguém que vai lhe guiar, você não tem mais temor a nada. Você só quer sentir o prazer, é a busca compulsiva do prazer. E para conseguir esse prazer, você faz qualquer coisa, você se joga. E o que acontece? Geralmente o ser humano tem sempre frustrações, a gente passa por momentos de tristeza, nós ficamos desapontados com alguma coisa. Sempre há uma falta, né? É como se a alma do ser humano ela sempre tivesse com fome. Então é natural. Só que o alimento mesmo assim, o alimento normal, a gente como está com fome, vai e se alimenta, come alguma coisa, como um pão, come um prato de feijão com arroz e fica saciado por um tempo. Mas essa ausência de sentimento de bem-estar é natural do ser humano. Aí o que acontece? O ser humano dessa maneira, ele sempre vai estar buscando prazer. E sempre o prazer, qualquer prazer, ele é momentâneo. Nisso ele se joga no mundo. E quando ele não tem regra, como ele não tem alguém para ditar um padrão de ser, um padrão de viver, então ele fica muito refém do pecado, do erro, e fica refém de interesse de outras pessoas. Então isso foi se implantando nessa ideia nas faculdades, nos colégios, e esses pessoal passaram para a mídia, né, para a grande imprensa, e a grande imprensa está dominada por essa coisa do socialismo, né, do esquerdismo progressista, toda essa coisa que está acontecendo no mundo. Então hoje em dia vai ter, né, hoje, nesse ano, né, vai ter a política agora, vai ter essa briga política da esquerda e direita. Aí tem muita gente que ainda está naquela ideia assim de partido político, que pensa, diz assim, ah, é briga de político, e os políticos são todos iguais. Eu estou cansado disso, que de primeira era assim, sempre vai ser. Eles estão com um hoje, amanhã já não vai estar mais. Eles ainda estão presos nessa ideia da política tradicional dos anos 70, 80, 90, né? E nisso ele se torna refém, presas fáceis de um sistema, porque eles vão ver um caminho ou outro como se os dois caminhos fossem igual. Por exemplo, esquerda e direita para eles são iguais. Aí eles vão simpatizar mais com um ou outro candidato da esquerda ou da direita e votam de uma maneira bem superficial, não de uma maneira racional. Aí tem essas pessoas, né? E tem uns ou outros que estão entendendo mais, né? Tem aquelas pessoas mais ligadas do que está acontecendo, está começando a observar isso, essa coisa, né, da esquerda e direita, que está querendo realmente modificar o mundo, trocar os valores, né? Todos os valores estão sendo trocados e a perseguição vai ser tremenda com quem pensar diferente dele. E o Brasil é um dos últimos países aqui da América do Sul que ainda está se opondo a esse expansionismo da esquerda, desse pensamento. E a esquerda tem uma característica interessante. Em cada país ela se manifesta de um jeito, né? Um exemplo, na Rússia ela tem uma maneira de ser, na Coreia do Norte também. Aqui na Venezuela tem uma maneira de ser, na Argentina também, outra maneira de reagir. Mas todas elas têm em comum a destruição dos princípios do cristianismo, né? Que o cristianismo tenta frear essa coisa do desejo sexual, essas práticas antinatural.
tenta criar uma norma. Nisso, o que acontece? O cristianismo é a primeira coisa a ser combatida, né? Essa coisa do cristianismo é visto como preconceito, como pessoas atrasadas, etc. E é uma coisa que a esquerda odeia, né? Aí eles fingem também tem aquela bobagem de dizer que Jesus era socialista, né? Eles tentam de toda maneira chegar. Só que essa briga da esquerda e direita, ela não começou agora. Hoje que a gente dá esse nome, né? A gente está dando nome aos bois. Mas sempre existiu isso. Isso vem de Gênesis, isso vem antes de Gênesis, que era o quê? A destruição do homem e a destruição da mulher tradicional. Porque o homem e a mulher tradicional é que trazia o equilíbrio para a sociedade. E quando você destrói o homem e a mulher tradicional, você está destruindo a família. E quando você destrói a família, aquele filho de um casal que o homem não é tradicional nem a mulher, aquele filho se torna um refém fácil, se torna uma presa fácil de um sistema. Justamente esse sistema que diz, ó, faça o que você quiser, o importante é ser feliz. E é uma grande bobagem essa coisa do importante é ser feliz, porque a felicidade é uma coisa utópica, ela é muito abstrata, o que é a felicidade. Antigamente, né, a coisa mais tradicional, a felicidade é você se comportar de acordo com a regra daquela comunidade. E assim, cada um agindo de acordo com a regra daquela comunidade, vivia-se mais em paz, porque paz 100% nunca vai ter. Aí o que acontece? Quando você bota essa coisa da felicidade como fosse a prioridade para todos os seres humanos, cada um vai buscar a sua felicidade. Um vai buscar a felicidade roubando, outro vai buscar a felicidade matando, outro vai buscar a felicidade desfalcando, outro vai buscar a felicidade sendo egoísta. Ou seja, a felicidade vai ser tão buscada, mas ninguém vai alcançar essa felicidade. E essa é uma mentalidade que a esquerda coloca na mente das pessoas. Só que eles colocam de uma maneira bem educada, bem gentil, como se eles quisessem fazer o bem. Eles se vestem de pele de cordeiro, mas na verdade eles são lobo, né? Aí tem muitas pessoas que já estão atentas a isso, né? Tem aqueles atentos, assim, mais metidos para a religião, que muitas vezes as pessoas não dão credibilidade a eles pelo fato deles sempre estar buscando o mal no mundo, né? Aí esses religiosos, muitas vezes, por tanto buscar o mal no mundo, tudo era o mal, tudo não presta, eles não passam muita verdade, né? A credibilidade deles são muito baixa, assim, as pessoas não acreditam muito, porque aquelas pessoas chamadas de fanático. Mas já tem outros mais racionais, né? Mais focados, que estão observando. E tem outros que ainda estão dormindo, ainda estão naquela de partido político, todos são iguais, e estão mais se importando com o mensageiro do que com a mensagem. Porque, para aqueles mais atentos, o importante é a mensagem mais do que o mensageiro. E tem aqueles outros que ficam meio morno, meio em cima do muro, que quer que chegue alguém santo, perfeito, para que a pessoa possa apoiar, para que esse socialismo não se instale no Brasil. Então surge um exemplo, um Bolsonaro da vida, que para a cabecinha deles, Bolsonaro, esse ser Bolsonaro, tinha que ser um homem perfeito, maravilhoso, falar tudo do jeito que aquela pessoa pensa. Só que isso não existe, porque essa mesma pessoa que pensa assim, ela não é perfeita. Ele não é perfeito. Então, ele é como aquela fala de Jesus Cristo, ele coloca uma carga muito grande nas costas do outro, um exemplo de Bolsonaro, para ele ser perfeito, mas essa mesma pessoa não consegue carregar uma palha. Ou seja, é uma hipocrisia tremenda, né? Então, muita gente que tem até um pouco de inteligência, um caráter bom, né? Eles estão se perdendo nessa ideia de perfeição, de um ser iluminado que vai vir e vai restaurar tudo. Não vai restaurar tudo. E outros pensam assim, não, mas não tem jeito mesmo, o mundo é assim mesmo, já está determinado, não tem mais o que fazer, já está escrito. Mas também está escrito que a pessoa tem que lutar até o fim. Está escrito que você tem que ser a luz do mundo. Está escrito também para que você seja o sal do mundo. Você não pode ser, porque o sal que não salga, como diz Jesus Cristo, será jogado para fora da casa para servir apenas como batente. Ou seja, essas pessoas têm que se ligar nisso. Só que essa coisa da política em si, né, atrapalha muita gente, porque as pessoas ainda pensam que nós estamos vivendo num momento de apenas política, de briga de partido político, e nisso muita gente
vai deixar o bonde passar. Mas acredito que o PT ganhando, vai ter muita gente que vai despertar quando o PT ganhar, aí só que não vai dar mais tempo, né? Já terá perdido a eleição, o Bolsonaro, e esse sistema todo está já completo, né? E o PT, se ele conseguir vencer essa eleição, tudo indica que ele vai conseguir reeleger o seu sucessor, né? Pelo fato que ele já tem, como eu falei antes, as faculdades, a mídia, e ele vai estar no poder executivo e vai começar a se organizar para se manter no poder, e com certeza ele não vai repetir os erros que cometeu no governo passado, né? No governo de Lula, né? Com o negócio de mensalão, toda aquela malandragem que o PT faz. E nisso, todos aqueles que não têm caráter, não têm escrúpulo, essas pessoas vão ganhar mais forças e a perseguição vai só aumentar. Primeiro, as igrejas vão ser fechadas, ou se não for fechada, vai ter um grande bloqueio, né? Vai ter uma grande repressão com as igrejas, não vão poder falar qualquer coisa, né? E a gente vai ficar todo mundo a mercê, né? As mídias também não vão ter, porque hoje em dia, se você falar qualquer coisa contra o pensamento, o costume esquerdista, você já é discriminado de racista, xenofóbico, homofóbico, todas essas coisas, né? Mas só que o governo do PT se instalando, ele ele não vai atacar apenas dessa maneira, né? Que é uma maneira mais fácil de ser vista. Ele vai continuar como ele sempre continuou, destruindo a nossa cultura, né? Pela cultura ele mexe a mente das pessoas. Aí aquelas pessoas, né, criam os filhos e os filhos totalmente refém desse sistema. Porque uma criança dessa, ela não vai querer ser vista como um estranho num colégio, vai querer fazer parte da turma. Como eu vi há poucos dias atrás, uma moça na faculdade que ela foi muito discriminada porque ela disse que ia votar em Bolsonaro. Aí muita gente mandava mensagem para ela, dizia que ela ia morrer, que ela não era gente porque ia apoiar Bolsonaro. Ou seja, uma só se manifestar a favor do governo mais conservador, de um governo mais cristão, apesar que não é perfeito, mas tenta pelo menos ser, né? Porque a diferença do conservador para a esquerda é a seguinte: o conservador ele pode até cometer erro que todo mundo comete, mas ele tem vergonha dos erros e tenta não cometer mais aquele erro. Já a esquerda não, tem orgulho e prazer em cometer o erro. Aí esse é o sistema que está se apresentando agora, no dia 30, né, desse mês, na eleição. Então bora ver como é que vai ser, se a esquerda vai dominar praticamente o último país da América do Sul, ou nós vamos conseguir frear por um tempo o expansismo da esquerda no mundo todo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu.